Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora do Dedicação Delta e aprovada recentemente nos concursos de delegado de polícia do Espírito Santo e do Estado de São Paulo. E eu trouxe hoje uma aula sobre as comissões parlamentares de inquérito, visando fazer um resumão, uma revisão, para que a gente chegue na prova e consiga acertar esses pontos básicos que, versando sobre a CPI, são os que caem em prova. Primeiro, eu peço o like de vocês nessa aula, que vocês se inscrevam aqui no canal caso não sejam inscritos e sigam a gente lá no Instagram do Dedicação Delta. Bom, vamos começar a nossa aula, que é mais uma revisão sobre os pontos importantes da CPI. Talvez para alguns já seja um tema batido, mas para quem está iniciando, na parte de poder legislativo, esse tema é de suma importância, porque ele tem uma parte de investigação. Então, a gente vai começar lendo o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que é onde tem essa previsão das comissões parlamentares de inquérito. Ele é de leitura obrigatória e tem que saber ele do começo ao fim, gente, porque tem os requisitos aqui da CPI e tem muita informação boa que é o que cai em prova. Então, vamos lê-lo. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bom, então a CPI, as comissões parlamentares de inquérito, elas são criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Eles podem criar separado em cada casa, ou eles podem conjuntamente criá-las, e elas vão investigar um fato certo. E esse fato certo, conforme a gente vai ver mais para frente, ele não pode ser qualquer fato, ele tem que ser um fato de importância para a ordem constitucional ou de relevância para a vida pública que autorize essa instauração de uma CPI. A CPI está sendo um tema bem forte desde a época da pandemia, né, que foram algumas CPIs instauradas principalmente para tratar desse tema, e por isso a tendência é que elas sejam frequentemente cobradas agora, em razão dessas instaurações que nos últimos 2 anos acabou sendo mais evidente. A gente vai passar para os requisitos, porque ali no artigo ele já trata dos requisitos, e eu vou explicar cada um deles mais detalhadamente do que você tem que saber. Então, os requisitos. O requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 de parlamentares, que tem a previsão ali no artigo. E aí eu coloquei aqui que ele é um direito subjetivo das minorias. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue esse 1/3 das subscrições para instaurar a CPI, a maioria, que seriam esses 2/3, não pode se opor à instauração. Então, essa minoria ela consegue o direito subjetivo de ver a CPI instaurada. Inclusive, e esse ponto é importante também, no caso da CPI que ela não seja instaurada depois de ter conseguido essas assinaturas, essas subscrições, cabe a impetração de mandado de segurança para ver o seu direito líquido e certo de ter a instauração da CPI, e cabe essa impetração de mandado de segurança ao remédio constitucional no caso de não instauração. Outro requisito que a gente tem que ter em mente também é a indicação com precisão de fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar, tá? E esse fato, ele não pode ser qualquer fato, como eu já havia falado. Esse fato determinado, ele vem no artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e ele diz que tem que ser um fato de relevância da vida pública ou da ordem constitucional. Para evitar que sejam instaurados temas sobre caráter pessoal, vida particular, que nada interessam para a ordem constitucional ou para a vida pública. Bom, e aqui o prazo, que é um prazo determinado, um prazo certo, que tem que ser indicado para que se desenvolvam os trabalhos. Qual que é esse prazo? Esse prazo ele vem previsto no regimento interno também da Câmara dos Deputados, e o prazo é de 120 dias. Ele pode ser prorrogado? Ele pode ser prorrogado, só que ele deve contar no máximo com o prazo da legislatura no qual ele foi instaurado. Explico. Uma legislatura ela tem 4 anos, então se a CPI ela foi instaurada no primeiro ano daquela legislatura,
ela tem até o final, ela tem ali mais 3 anos para ser finalizada, né? Pode ser prorrogada. No entanto, se essa CPI foi instaurada no último ano da legislatura, ela só tem aquele prazo final para que seja concluídos seus trabalhos. Passando para o próximo tópico, lembrando que é uma revisão rápida, assim, só para a gente ter os pontos centrais que a gente não pode esquecer para a prova. Então, aqui o que pode ser instaurado, investigado pela CPI, a gente já falou, né? Um fato certo e determinado, de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Isso está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Quanto ao tempo, né? A gente já falou também que tem essa temporariedade, é uma característica das CPIs, que ela tem o prazo de 120 dias, que pode ser prorrogado até a metade do prazo. Só que ela pode ter essa prorrogação desde que seja definido um termo final e não ultrapasse o final da legislatura na qual foi criada. Então, essa regra aqui a gente também tem que ter em mente. Ela não pode ultrapassar a legislatura na qual ela foi criada. Uma característica aí da CPI é a temporariedade. Vocês puderam ver, então, que essas 3 características, esses 3 requisitos básicos, eles estão lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Então, sabendo bem aquele artigo, você já mata ali os requisitos que eles são cobrados em prova, tá? Bom, passando para o próximo slide aqui, os poderes da CPI. Como a gente viu ali no artigo 58, parágrafo 3º, essa comissão ela tem poderes próprios das autoridades de investigação de autoridades. Só que esses poderes que a CPI tem, eles têm que ser conjugados, eles têm que ser ponderados com a cláusula de reserva de jurisdição, que tem a previsão constitucional que algumas medidas que são invasivas, que são restritivas de alguns direitos, elas dependem de decisão judicial, de autorização judicial para que sejam cumpridas, né? Para que sejam determinadas. E isso é atribuído aos juízes. Só que as autoridades da CPI, né, a CPI, ela tem algumas funções que ela pode cumprir, alguns poderes que elas podem cumprir, e isso também é cobrado em prova, gente. A gente tem que saber o que é permitido e a gente tem que saber o que é proibido, o que viola a cláusula de reserva de jurisdição e o que não viola. Então, os poderes da CPI. O que a CPI pode fazer? Ela pode quebrar o sigilo fiscal e o sigilo bancário diretamente, ela não precisa de uma autorização judicial para isso. O STF ele entende que a validade dessa quebra de sigilo bancário determinada pela CPI, ela demanda a aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão de investigação. E isso é chamado de princípio da colegialidade. Isso também cai em prova e a gente tem que saber o que é esse princípio, porque aquele nominho diferente ele pode ser cobrado. Nesse princípio da colegialidade, as decisões da CPI, elas não são tomadas por um membro individualmente. Elas devem ser colocadas em votação para que o colegiado, a totalidade ali, decida sobre o tema. Também pode solicitar quebra de sigilo de dados com destaque para o sigilo dos dados telefônicos. E por que eu coloquei esse asterisco ali no slide? A gente tem que lembrar que quebra de sigilo de dados é diferente de interceptação telefônica. Quando a gente pede a quebra de sigilo de dados, a gente está pedindo aqueles dados pretéritos, estáticos, determinados dados que já foram registrados. Digamos que se solicite a uma operadora os dados das chamadas telefônicas efetuadas por aquele acusado. Então, isso é possível solicitar. Diferentemente da decretação de uma interceptação telefônica, que está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição e só pode ser determinada, conforme nos termos da lei, para investigação penal, no caso de prévia autorização judicial, além de preenchimento dos requisitos. Então, esse ponto é importante a gente também fixar. Pode quebra de sigilo de dados, que são os dados pretéritos, mas não pode decretação de interceptação telefônica sem autorização judicial. Próximo poder
é a de determinar diligências, e esse também respeitado as cláusulas de reserva de jurisdição. Já vista que, por exemplo, a CPI ela não pode determinar uma busca e apreensão em um lugar sujeito à inviolabilidade de domicílio, como, por exemplo, a residência do acusado. Mas ela pode, e a gente vai ver daqui a pouquinho, ela pode determinar uma busca e apreensão em um lugar público, né, que não está sujeito a essa cláusula constitucional de inviolabilidade de domicílio. Pode convocar ministros de Estado para prestar informações, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais ou municipais e ouvir os indiciados e inquirir testemunhas. O que a CPI não pode fazer, e isso a gente tem que ter em mente também, eu já falei algumas coisas, que é a diligência de busca domiciliar, porque também é uma diligência que exige o respeito à cláusula de reserva de jurisdição e somente o Poder Judiciário pode determiná-la. Interceptação telefônica, como já explicado. Ordem de prisão, salvo em flagrante delito por crime de falso testemunho. Então, não é aquela prisão decretada por ordem judicial, e sim digamos que uma testemunha ali, ela está mentindo em juízo não, né, ali na CPI, ela pode sim ser presa em flagrante no caso de falso testemunho, mas a decretação, né, de um mandado de prisão não pode ser feito pela CPI. Decretar medidas assecuratórias, o arresto, o sequestro, a hipoteca legal, porque elas se inserem no poder geral de cautela do juiz, sendo atos tipicamente jurisdicionais. Levantar segredo de justiça e decretar busca e apreensão em local sujeito à inviolabilidade domiciliar. E como eu falei ali, então a gente tem essa distinção. Busca e apreensão em local que está protegido por essa cláusula de inviolabilidade de domicílio, não pode determinar, mas se for em um lugar público, é possível que determine-se a apreensão de algum bem que está em local público, por exemplo. E aí, a gente vai para uma parte que não tem previsão na Constituição, porém a doutrina e a jurisprudência admitem, haja vista ao respeito ao princípio da simetria. Então, observado o princípio da simetria e levando em consideração que o artigo 58, parágrafo 3º, ele é de reprodução obrigatória, ou seja, ainda que não previsto na Constituição do Estado, a norma ela deve ser respeitada nos mesmos termos que está previsto na Constituição Federal, é possível que, novamente, respeitado a previsão federal, naqueles termos é possível se criar uma CPI estadual. Aqui eu trouxe que o STF admite a quebra de sigilo bancário pela CPI estadual. E por que eu trouxe isso? Porque a CPI municipal ela também é possível de ser criada, porém, os tribunais já se manifestaram que não pode ter quebra de sigilo bancário determinado por CPI municipal. Então, essa é uma diferenciação que a gente tem que ter bem clara. Quebra de sigilo bancário por CPI, determinado por CPI, pode? Pode quando a CPI for federal ou estadual. Municipal, não pode. Porém, pode-se criar a CPI municipal pela Câmara, conforme eu coloquei aqui nesse slide. Então, o STF já se manifestou dizendo que não pode determinar a quebra de sigilo bancário na CPI municipal. Gente, ali deu uns 12, 13 minutinhos dessa revisão. Eu garanto para vocês que tem muita questão de prova nesses slides e essa aula é uma revisão rápida, mas com os pontos importantes, porque não adianta fazer uma aula assim muito aprofundada sobre esse tema se a gente não consolidou nem o básico ali daquele artigo. Então, vamos fixar bem esse artigo 58, parágrafo 3º, os requisitos da CPI, o que a CPI pode ou não fazer, que eu garanto que você vai acertar a sua questão de prova. Eu vou gravar uma aula sobre algumas decisões jurisprudenciais que versam sobre a CPI, também são importantes, um tema um pouquinho mais aprofundado, que vai ficar para um segundo momento, mas eu espero que vocês tenham gostado, e esse assunto aqui é de extrema relevância quando a gente estuda poder legislativo, é um artigo que está perdidinho ali no artigo 58, não um parágrafo, na verdade, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para as próximas aulas, pode escrever aqui nos comentários que eu estou olhando tudo e vou trazer conteúdo para você. E obrigada mais uma vez por assistirem a aula.